Tem sim. Vem cá, pastor. Já faz aqui, ó. Já vamos encerrar, mas antes tem a pergunta aqui. Aqui embaixo. Aqui, pastor, aqui, ó. Aqui, ó. Aleluia. Amém. Graças e paz, irmãos. Deixa eu abaixar aqui, pastor. Entra aí, pastor. Não tinha como ficar de fora, né? Aleluia. Amém. Tem sim, pastor Simão. Amém, bênção. pastor. Deus abençoe o homem de Deus. Amém. Mas a gente estava ali inquietos ali, né? Ouvindo aqui e recebendo também de Deus. Mas a pergunta é... O Evangelho, pastor Simão, como que o senhor vê a igreja brasileira e a igreja hoje, né? O ministério lá na Angola? E eu gostaria que o senhor pontuasse a diferença do culto ou da adoração de ambas as igrejas, tanto da forma que a igreja brasileira ela cultua, né, e a forma da igreja de Angola ou até mesmo da igreja da Rússia, né, que o senhor teve lá. Esta é a minha pergunta, para saber como que está o nosso nível, né, de culto, de adoração. Meu Deus! Meu Deus! E aí, pastor? Pastor, é uma pergunta bastante... A gente pegou um pouco leve, né? Aí veio o pastor Pérez e ó... Acho, no meu ver, pastor, a igreja brasileira, ela é uma igreja muito rica. Primeiro, rica em que sentido? A igreja brasileira, ela tem um grande impacto, até diria também espiritual, em Angola. Em Angola, vou falar especificamente de Angola. O Brasil tem uma influência muito grande em Angola, somente a igreja. Uma influência grande. A igreja aqui no Brasil, ela tem tudo. Tem todos os meios necessários. O Brasil em relação a Angola, o Brasil é um país desenvolvido. Então, existem muitos meios que se usa dentro dos cultos que o Brasil tem. E agora, falando espiritualmente, eu acho que esse aspecto é um pouco relativo, porque a gente teria que conhecer todas as igrejas para dar uma definição geral. Então, nesse relativismo que eu vejo é o seguinte: a igreja brasileira, voltando naquele detalhe que eu falei anteriormente, a igreja brasileira ela é muito bem servida. Se é uma coisa boa que tem aqui no Brasil, olha, é conhecimento. Muita faculdade teológica, muitos teólogos, muitos livros. Então o Brasil está bem servido. O Brasil está, em termos teológicos, em termos de conhecimento, faculdades teológicas, o Brasil está bem servido. Isso eu falo já no geral. Só que em termos de igreja, o Brasil relaxou muito. O Brasil relaxou. O Brasil era uma pujança forte para trazer um impacto nos países que falam a língua portuguesa. O Brasil é o país que vai falar português no mundo. Então tem uma arma poderosa para impactar o mundo todo dos países que falam língua portuguesa. Nesse aspecto eu vejo que o Brasil reduziu, entendeu? O impacto. Reduziu o impacto por quê? Porque o Brasil tem uma luta interna. A luta do Brasil hoje não é uma luta de, vou dizer até assim, espiritual, uma luta com uma outra cultura. A luta do Brasil é com o próprio brasileiro. E isso dividiu a igreja. Seja na política, seja na igreja. A luta ficou aí dentro. E isso fez com que ela se rachasse, a própria igreja. Então hoje você vê como se fosse que a própria igreja não é unida. Como se houvesse uma divisão. Cada um tem um ponto diferente, defende o seu ponto. Nesse aspecto, eu vejo que o Brasil sai a perder desse aspecto, dessa união. Nesse aspecto dela se rachar, nesse tipo de divisão que eu falo aqui. Mas, porém, o Brasil é forte no que concerne a essa abrangência de influência em termos de meios para crescimento de igreja.
Quando eu falo meios, me refiro materiais. O Brasil tem tudo para ser, sabe, para estar no top. Só precisa quebrar essa racha dessa luta interna. Essa luta interna, se ela se quebra e houver uma união forte, eu acredito que o Brasil impactará o mundo todo. Glória a Deus. Eu vejo isso. Esse é o detalhe relevante que eu vejo, que faz com que o Brasil não alcance aquele nível poderoso. As igrejas brasileiras aqui, o que eu vejo de fraqueza, é o que eu falei muito aqui hoje. Isso nas igrejas brasileiras. Oração. Eu acho que em termos de oração, as igrejas brasileiras são muito fracas. Não é menosprezar, mas eu vejo que há uma fraqueza nesse aspecto. Porque essa é a maior arma que se usa muito em Angola. A igreja angolana ora muito. Eu gostaria muito que vocês estivessem lá para poder entender o que eu estou passando para vocês. Esse aspecto de oração lá é muito forte mesmo. E é um lado que a igreja brasileira precisa, sabe, trazer de volta. Acender a chama. É óbvio que existe a oração individual, cada um no seu quarto, mas eu me refiro à necessidade do coletivo. Por exemplo, agora lá em Angola. E um foco, né? E tem um foco, esse é outro foco aspecto. Em Jesus. Isso. Nós estamos com esse desejo no nosso coração. Sim. De unir tudo. Não é? É isso que tem que acontecer, útil pastor. ao agradável. É isso que tem que acontecer, porque, pastor, juntando esse aspecto da oração e o conhecimento que já se tem aqui do Brasil da palavra, o Brasil explode na mão de Deus. Amém. Explode, pastor, é inevitável. Glória a Deus. Coisas maiores Deus irá fazer. Amém. E eu vejo que é um dos pontos que a igreja não releva muito. Não é que a igreja não ora, a igreja ora, mas ela podia fazer mais. Amém. A igreja angolana ou a igreja africana, ela é uma igreja com dificuldades em termos de estrutura, material. Existem realmente essas dificuldades. Material, por exemplo, os evangélicos, você evangelizar. O material vem daqui mesmo do Brasil. A Ana Paula leva lá muitos materiais. Porque agora não produz materiais evangélicos e bíblicos. Aqui o Brasil produz. Então, uma das dificuldades que você vê lá nas igrejas é essa. E também investir. Lá você encontra muitos jovens com vontade de querer crescer, sabe? Conhecer mais Cristo. Vontade de ser professor de escola dominical. Lá tem muitos jovens com essa vontade. E essa vontade de oração. Mas também peca, em Angola, por exemplo, a palavra. Lá não é todo mundo que tem um conhecimento abrangente da palavra. Mas se ele vem de busca Deus, mas o conhecimento é muito para baixo. É uma das lutas que todos os jovens estão fazendo para tentar levantar esse lado. Aqui no Brasil você já encontra o nível de palavra está aqui, então o nível espiritual está aqui. Só precisa dar mais um input na oração. Mas já em Angola você encontra a oração aqui, mas a palavra aqui. Então você precisa trabalhar para nivelar. Então entre essas comparações, pastor, que eu vejo é que a igreja africana ela tem muita busca, mas tem pouca palavra. A igreja brasileira tem muita palavra. Ela busca, mas não tanto assim. Precisa só dar mais um ajuste nesse sentido. E valorizar o que vocês têm de melhor. Você não tem ideia quantas vezes me ligam dizendo assim, olha, quero fazer teologia no Brasil, o que você pode fazer por mim? O tesouro que vocês têm aqui de conhecimento bíblico, pastor. Quem está lá fora, ele queria estar aqui para aprender, para vir buscar o conhecimento. Mas olha, as pessoas têm muita fome em Angola para pegar o conhecimento daqui do Brasil. Então eu acho que vocês aqui no Brasil podem fazer muito para impactar outros lugares. Muito, muito. É uma questão de disposição.